Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol de Limeira, nesta quarta-feira, dia 7. Muito obrigado aí pela sintonia. Bom, nessa quarta-feira estamos, enquanto superamos aí algumas questões de modernização técnica aqui nos nossos estúdios, vamos aproveitar para rever uma entrevista que nós fizemos aqui nos estúdios do Farol, falando sobre moda, falando sobre conceitos de bem vestir, com uma nova loja que já está em Limeira há alguns meses, mas ela é dedicada ao estilo. E aí, qual o seu estilo? Você se importa? Você gosta de andar bem vestido, né? Você repara como os outros andam nas reuniões sociais, no dia a dia, né? No ambiente de trabalho? Vamos falar sobre isso e muito mais no programa desta quarta-feira. Vamos reviver essa entrevista que nós fizemos aqui no Farol de Limeira. Tenho certeza que você curtirá bastante e voltaremos normalmente ao vivo amanhã a partir das 10 da manhã. Confira. Estou recebendo aqui o Lucas Lima Felizati e o Paulo Torres. Eles são sócios proprietários da boutique Felizati. Vou até colocar aqui, olha que bacana. Bom, para quem comprava roupa aqui no tempo da Vail Modas, isso faz uns 50 anos atrás, é bom ter uma boutique bacana e nova aqui em Limeira, elegante. Mas vamos conhecer um pouco mais da boutique Felizati. Lucas Lima é um jogador de futebol, sabia, Lucas? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo aqui ao Farol. Paulo também, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Pelo convite. Nós publicamos no site da Tribuna de Limeira, né, um pouco da trajetória da história, né, dessa loja que foi inaugurada em outubro do ano passado. Então, nada melhor do que ouvir de quem empreendeu nesse ramo. Exatamente. Olha, o Paulo tem uma vasta experiência, já trabalhou em várias lojas no segmento de roupas, né, Paulo? É, isso mesmo. E eu também gosto muito de moda, eu morei um tempo fora. E é engraçado porque faz pouco tempo que eu tô aqui em Limeira, eu voltei faz 8 meses da França, e eu até tinha comentado com meus amigos que eu gostaria de empreender no ramo, né, de moda. E aí a gente, batendo papo, eu e o Paulo, a gente decidiu então unir a experiência do Paulo, que tem muito tempo já no ramo de moda, bom tempo, junto com a história da minha família, que é Felizati, né, que veio lá da Itália, que sempre gostou de se arrumar bem. A minha avó, inclusive, que é a matriarca Doraci Felizati. Perfeito, perfeito. Eu vi também no seu currículo algumas lojas de respeito, né? Tem bastante. Já tiveram o privilégio de tê-lo? Já, graças a Deus. Então, assim, eu comecei um bom tempo, né, na parte de segmento de moda, né, de lojas, de vestuário. Então, trabalhei em umas lojas conceituadas, como Camisaria Colombo. Depois, em Piracicaba, trabalhei também na Flaffer. Acabei depois gerenciando aqui em Limeira, tomando conta de 2 lojas, que uma foi a de Sorte, né, bem consagrada aqui no Shopping Pátio. E, ao mesmo tempo, também acabei indo para uma outra loja, que era em Mogi Guaçu, que é a Brooks Menswear. Então, assim, aquela carreira que sempre foi no mesmo segmento. Mas o que eu tenho para dizer muito, que me alavancou bastante, foi a vaga experiência. O pessoal que eu passei na experiência da Colombo, né, foi 4 anos de empresa. Então, passei por gestores maravilhosos que me ensinaram a ter esse feeling, a parte de vendas, de consultoria. Então, é onde que eu consigo dar aquele feeling de atendimento para o cliente, que é o que nós focamos bastante na Felizati, né? Do atendimento diferenciado, da atenção com o cliente, do detalhe nas compras de roupa nossa que nós selecionamos, né, Lucas? E isso, o Paulo que monta a vitrine também, justamente por conta da vasta experiência que ele tem. Então, assim, nessa parte realmente do visual, é o Paulo que, né, aconselha muito, é isso mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos vendo algumas imagens de roupas, obviamente, que estão lá na loja, mas ainda tem mulher que vai fazer compra para o marido? Existe isso? Olha, quase 50% Olha que coisa, são as mulheres que compram para os maridos, inclusive, às vezes vem o marido, ele escolhe a roupa e a mulher vem dar o feedback final. Olha só. Ele 70% mais ou menos
dos nossos público de cliente é feminino. E muitas vezes então ele são volta elas quem com a fazem mulher. as compras para os esposos, ou até mesmo o esposo passa lá, que já são clientes nossos que já voltaram, né? Estamos fidelizando, graças a Deus, bastante cliente. Então eles voltam lá na loja e falam: Paulo, vou ver essa camisa aqui, deixa aqui que minha esposa depois vai passar para poder confirmar. Então elas Você quem sabe o que tomam eu a estou decisão. falando? Eu estou falando dessa loja aí, vai o Modas, quem é mais antigo sabe. Ficava aqui na Rua Barão de Campinas e tinha um grande vendedor lá, Zé Luiz. Depois ele acabou abrindo a sua própria loja, mas o meu pai gostava de fazer compras lá, era uma loja chique, bacana, mas com o tempo, vocês estão falando de fidelizar os clientes, né? Mas com o tempo, o cliente passa a ter tanta confiança, né, em quem oferece a roupa, que é só uma questão de ajustar o tamanho, né? Porque o que você oferece para ele sabe que vai cair bem. Realmente, a gente conhece o cliente na singularidade. A gente sabe o gosto do cliente, por exemplo. Tem uma cliente, a gente estava recentemente, né, faltando o Polo G, que é o tamanho que mais sai. E assim que chega, já sei que a cliente precisa de uma Polo G. A gente sabe que o cliente precisa, né, Paulo? Os gostos, as cores do cliente. Então é importante ter essa intimidade e é esse o nosso diferencial com o cliente. Até mesmo na compra, né, das nossas peças. Então, assim, a gente enfatiza bastante qualidade do produto e manter sempre um corte, né, meio que padrão. Então, o cliente que ele já comprou ali a primeira vez, acontece bem isso que você falou sobre a numeração, né, tamanho. Então, ele já olha para a gente já vê, coloca tudo no cadastro ali do cliente, Sim. qual que foi a peça, e aí chegando reposição, modelos novos, ele só liga para a gente e fala: Paulo, chegou calça de tal marca? Aí a gente separa a cartela de cores, as camisas, a gente faz uma mala, manda para casa do cliente, que é muito o que está acontecendo no nosso atendimento. Diferenciado também. Muitas vezes o cliente não tem tempo de se locomover na loja até às 18 horas, nós aguardamos o cliente ou nós voltamos na loja e também damos atendimento exclusivo. Isso é bacana, né? Isso é muito bom. Bacana. Você estava falando que ficou na França, você tem origem italiana. E eu também sou neto de italianos que vieram para o Brasil no início do século passado, né, na década de 1920, por aí. E nós conhecemos bem, né? Nós conhecemos bem italiano. Italiano às vezes é encrenqueiro, fala alto, bastante, negócio e tal. Mas quando se fala em Itália, se fala em moda, se fala em Milão. Em Milão. É isso mesmo? É isso mesmo. Todas, né, as modas, a Gucci, tudo isso estão em Milão, localizados lá. Inclusive, os maiores eventos da Europa e do mundo acontecem em Milão. Eu tenho uma querida amiga que é jornalista e também modelo, que se chama Karina Michelin, que está em Milão. Então, assim, tudo que é moda se realiza em Milão, com certeza. Mas, assim, a Itália, inclusive, o diferencial da Itália é lá que os homens se vestem muito bem, né? Assim, no mundo ocidental, todos os homens, apesar do que pode estar o calor que está, todos eles usam paletó. Então, assim, a gente busca trazer essa moda, principalmente da Itália, para cá. Só que, assim, é um pouco difícil por conta do clima, tudo isso. Então, claro. Por isso que nós tentamos também trazer blazers de sarja, né? Para adaptar ao nosso clima aqui, tropical do Brasil. Você está falando de blazer. Paulo, vocês têm lá os blazers? Temos. Mas Na foto ali que vocês estão estão de blazer aqui. muito bem vestidos. Faz tempo que eu não vejo um blazer bacana, viu? Porque ele tem que ser leve, né? Tem que ser leve, exatamente. Não é? A gente, na realidade, trabalha com uma ampla opção de tecido, né? Então, assim, eu tenho um mais incorporado, que seria esse com ombreira, né? No tecido já um pouco mais social. Aí eu tenho aqueles de sarja, com forro, sem forro. Então, traz uma leveza, às vezes é um casamento ao ar livre. Então, assim, nessa parte da loja, a gente faz bastante a consultoria, a gente pesquisa bastante cada detalhe, sabe, das peças, para poder conseguir encaixar certo no look ou no gosto também do cliente para a ocasião na qual ele vai estar utilizando ali naquele momento. Então, sabe que eu estou com a minha esposa há muito tempo. Então, mas tem uma coisa que ela pega no meu pé, que eu gosto de fazer esporte. Eu faço esporte todo dia, bike, corrida e tal. E fim de semana eu gosto de dar uma corridinha por aí. E eu estou sempre vestido de modo esportivo, mas de um esportivo mesmo. Sim. Eu digo isso para vocês pelo seguinte: bermudas masculinas. Dá para o homem ficar bem vestido
com uma boa bermuda, Claro, uma boa camiseta? Com certeza, nós temos lá bermuda de sarja, várias opções de cores, né? A cor terrosa, Ali que mesmo, agora tá terracota, na foto, ali, ó. olha onde o Paulo tá. Que é um casual, né? Uma bermuda de sarja com um pouco de polo. elastano, uma polo bem casual. Então, para uma beira de piscina, para um almoço, um churrasco. Isso, super é isso veste aí. super bem, casual. Até mesmo que nem você que gosta e procura leveza também. Nós trabalhamos com uma linha também de dry fit nas polos, né? Então é aquela malha fria, Essa sabe? malha é uma Mais delícia. ela é maravilhosa. É uma delícia. Bom que já não precisa nem passar. Exatamente. Né? Então ela é bem geladinha, você veste ali para um casual, uma caminhada, alguma coisa. Está preparado para qualquer evento. Essas são as cores do ano, né? Ele está passando ali a foto. Olha- são as olha cores que bacana. terracota. A terracota, previsão. que bonita, né? Muito Bonita, linda. né? É uma cor Bonita. assim que não se via muito antes e agora está super em alta. Diz pra que a esse ano. tendência, né, para este ano de 2025, né, é o terroso, né? Então terracota, meio linho. Por isso que o linho esse ano também está bem alto e está chegando com força no Brasil. Né? Então é linho com viscose e elastano que traz essa elegância e sofisticação. Deixa eu perguntar, há muitos caramelo. anos era muito comum a gente usar, eu tinha o quê? Há muitos anos, uns 15, 16 anos, eu usava muito camisa de linho. Mas era um inferno, que esquentava demais, amassa demais. O linho mudou, ou não? É engraçado que eu ia enfatizar antes de você comentar isso, Roberto. Eu ia comentar justamente por conta da leveza. Então eu acredito que mudou muito. Porque eu tenho um linho na minha casa, que a gente vende lá na loja, que vindo do sul, ele é super leve. Inclusive eu falo pro cliente, olha, veste daqui é a mesma coisa que se você estivesse usando nada. Olha Né? só. Porque ele é tão leve e fresco que ele é. Porque a gente estava acostumado com aquele linho, o tecido mais cru, é um pesado, né? Pesado, parecia engomadão, você ficava preso, muito. né? Então hoje a roupa. tecnologia de tecido na malharia eles mudaram bastante. Então hoje a gente tem aquele linho com viscose que não é 100%, mas ao mesmo tempo permanece a elegância do linho e traz aquela leveza e sofisticação. Então assim, hoje mudou bastante Eu acho a que qualidade. antigamente também o que acontece, o linho acho que era importado muitas vezes. Então não estava adaptado para o clima nosso aqui. Então assim, tem várias empresas, né, que se especializaram para deixar o linho mais leve aqui no Brasil. E eu vi que vocês têm muitos fornecedores do sul. Temos do sul, na verdade, em toda parte do Brasil, né, Paulo? Nós viajamos muito, inclusive para Minas Gerais. Teve uns fornecedores. A moda mineira eu acho fantástica É também. fantástica, é muito maravilhosa. linda. Falando da moda mineira, nós fomos a um evento há 2 meses atrás, na Casa de Minas, né? Então foi na Casa Mineira, onde que nós fechamos contrato com alguns dos nossos fornecedores. Então vem do sul de Minas, que nem peças agora mesmo, a gente está aguardando 2 meses e meio a serem produzidas, né? Que elas foram selecionadas a dedo pelo Lucas e comigo no evento que nós tivemos. Então, assim, a maioria vem tudo de fora, vem com aquele detalhe diferenciado, sabe? Leva um tempo a mais para poder ser E você sabe que uma produzido. vez eu levei a Márcia para passear, já faz muito tempo, em Poços de Caldas. E aí nós vamos passar o fim de semana lá, e logo que nós chegamos, nós encontramos uma boutique. E a Márcia sempre gostou de moda, de roupa e tal. Rapaz, eu parei naquela boutique, sem brincadeira, ela ficou acho que umas 2 horas lá entre escolher, ver e tal, não sei, eu com toda a paciência do mundo. A né? Márcia, inclusive, imagino ela que ela é formada em moda, então assim, com certeza ela ficou hora nessa boutique. E nós, inclusive, o Paulo... Mas era moda mineira, né? Moda Nós estamos mineira. falando. A nossa moda mineira que vai chegar agora, nós começamos recentemente com o público feminino, né, mais ou menos umas 2 semanas. E essas peças que vão chegar pra gente são tudo bordado em Richelieu. É tudo trabalhado feito à mão. Então, assim, demoram 2 meses para as peças ficarem prontas. Inclusive, assim, vamos supor, se as peças são super limitadas, se eu falar assim, olha, tem como você encomendar mais dessa peça? Infelizmente, não. Justamente pela demora, porque além da demora de produzir, que é feito à mão, esgota muito rápido as peças e já estão em outra coleção. Puxa então, vida. assim, inclusive, nós vamos colocar... tem um vídeo, né, que tem uma moça explicando sobre o Richelieu, que é todo bordado, não sei se a gente pode colocar agora. Eu não sei se tem o vídeo aí. Tem? Vamos ver. Proposta de conjunto Composé Richelieu. Olha que lindo de bordado, com uma tricoline acetinada. É uma saia com uma leve fenda, recorte assimétrico que deixa lindo também. A gente compôs com um cinto da mesma lese. A questão dos botões, todo forrado, está mais certo para mim o conjunto. Olha que lindo que fica atrás. A gente fez do P ao GG.
Então isso Que daí bacana. é muito bacana. São peças realmente feitas à mão, como eu expliquei para vocês, né? E demoram até 2 meses para ficar pronto. A gente foi para lá acho que foi em Janeiro, né? Janeiro. E ainda não chegou, vai chegar essa semana. Tá para chegar. Então, até mesmo as demais peças nossas também, né? O que a gente tenta trazer do diferencial para cá, para Limeira, a gente mantém uma exclusividade. Então, assim, quando a gente vai fazer a compra com os nossos fornecedores, nós fazemos o quê? A gente faz uma grade de alguma das peças, então mantém ali do P ao GG, até o G4, nós trabalhamos também com uma linha de plus size. E aí o que acontece? Acabou aquele modelo, a gente tenta repor, mas com outro modelo ou até mesmo cor diferente. Então a gente tenta não repetir, sabe, ser algo exclusivo. Então não pegamos também quantidade. Vamos comprar do P até o GG, vamos comprar 5, 6 peças de cada. A gente às vezes pega a grade, uma de cada, mantendo 2 ou 3 opções para poder diferenciar e ser aquele diferencial aqui em Limeira. Não falar, nossa, chega ali, tá todo mundo vestido com aquela mesma camisa, aquela mesma cor. Entendi, Tanto que a sua é uma peça única também que a Márcia escolheu ontem. Vou mostrar já. A Márcia. Mas aí nós estamos falando de orientação, né? Antigamente, eu acho que havia mais giro dessa moda mais sofisticada, vamos dizer assim, porque haviam mais festas. As festas, bailes, né? Esse negócio todo. Mas, por outro lado, hoje em dia, eu acho que as pessoas saem mais de casa, mas querem sair bem vestidas. Sim, principalmente o homem, que agora, né, a alta agora na moda masculina. Então, por isso que a gente, né, o nosso setor, o nosso forte é a moda masculina e faz pouco tempo que a gente abriu a moda feminina. Nós somos especializados, né, em moda masculina. E o homem, principalmente, porque o homem sempre foi aqui no nosso país, por ser um país mais, né, de clima tropical, um pouco mais relaxado do que as mulheres. Só que agora a gente vê também o homem buscando valorizar a imagem dele, porque assim, a imagem transmite também autoridade. Sim. Então, através da vestimenta, a gente pode falar muito, inclusive, sobre a pessoa. Deixa eu perguntar para vocês, e o jeans? O jeans está saindo... O que vocês têm a dizer sobre o jeans? Ele permanece durante décadas e décadas, ele muda e tal, mas o jeans continua firme. Roberto, tá um pouco complicado, né, Paulo? É um pouco complicado. Vamos se dizer assim que ele permanece, mas hoje ele é um pouco meio exclusivo, né, para algumas pessoas, não é todos que utilizam, porque hoje também entrou muito a sarja, né? Sarja, estão tomando então muito ela hoje manteve um equilíbrio, mas assim, eu sou super fã do jeans, então para a loja a gente tenta trazer hoje que também mudou aquele jeans de alfaiataria, né? A gente estava acostumado com aquele bolso mais redondo, hoje tem aquele bolso faca, bolso embutido no jeans. Então vai hoje depender para qual ocasião. Hoje tá muito se o pessoal vai para algum casamento, alguma coisa, eles hoje optam muito pela sarja, né? Pelo esporte chique, o esporte fino. Né? Mas mesmo assim ele permanece com jeans. Eu tenho bastante opções, nós aliás temos bastante opções de jeans também na loja, então tem aquele Delavé que é aquele jeans mais claro, que é super elegante, com casual, né? E hoje com sapatênis, então o jeans ele permanece bastante em alta também. E o legal da sarja é que tem várias opções de cores também, né, Paulo? Então o cliente vai, exatamente. Hoje escolhe então uma cinza, uma caque que está em alta, uma em linho, então assim dá para fazer realmente ter várias Quando peças. eu usava sarja, eu gostava muito de usar que cor que seria, né? O cru. O caque, né? O caque meio areia, assim, que é o convencional que nós falamos. Eu gostava. Sim. Deixa eu perguntar sobre cores para vocês. Eu tenho uma irmã que gosta muito de se vestir com bege. A Márcia não pode nem ver bege na frente. Então, é assim, bege, ou você ama ou você odeia. Odeio. É isso. Olha, então, justamente... Vamos brincar com esse termo. Olha, eu vou ser bem sério, pelo amplo tempo que eu tenho de empresa, já ouvi muito de cliente falar assim, não, essa cor de pastel, essa cor aí apagada desse jeito. Então, é muito isso. Ou o pessoal, ou alguns amam, ou alguns detestam. É igual o branco também. A gente pode falar do areia, do cru, mas tem cliente também que pro branco foge. Agora, já aquela cor ali que está passando no vídeo, né, que é um bege assim, mas é mais puxado pro areia, tá super em alta. Olha que bacana. Por exemplo, né? Olha que vestido belíssimo, né? Belíssimo. Isso daí é aquele também que tem detalhes em Richelieu que demoram até 2 meses. São peças que estão previstas chegarem agora na próxima semana.
para a loja, que é a nova olha coleção que, que nós vamos estar corte lançando. em cima, né? Olha que, né, que detalhe em cima, não sei como chama isso, mas olha que beleza. São peças bem diferenciadas, né? Então você não encontra aqui na cidade de Limeira, a gente já pesquisou mesmo isso, por isso que a gente viajou, né, em busca de trazer algo diferente. Então é um detalhe pensado, costura, acabamento, eu achei que era... a produção. Tanto que achei que era renda, mas não é. Não. É uma renda, né, Lucas, que fala, uma né? Renda, um bordado richelieu. Isso. Que aquela mesma moça do vídeo ali apresenta é a proprietária, né? Que é ela quem produz e desenha as peças. E ela mesma fez a parte de fotografia do lançamento, que foi lançado semana passada. Sai como modelo também. Parece nós lá na loja. Uma hora está na porta, outra hora está lá dentro. Bom, vocês estão aqui no chamado Centro Acima, né? Isso, lá na Rua Visconde do Rio Branco, né? Isso, no Centro Acima, onde ficam as boutiques. Lá é bacana. A Márcia teve loja há muito tempo lá. Próxima nossa, 2 lojas ao lado, né? Pertinho ali do lado. Lá é 321? Isso, 321. Visconde do Rio Branco, 321. Agora, fala um pouquinho aí da matriarca. Olha, a matriarca, né, é a minha avó, super queridíssima, então assim, por onde ela passava, sempre chamou atenção, porque assim, vale lembrar que não basta estar bem vestida, é questão de postura também, né, então é isso que a nossa marca Felizarte carrega. A minha avó sempre cuidou bem dos filhos, né, foi uma pessoa muito presente, muito vaidosa também, hoje ela tem 79 anos, vai fazer 80 anos esse ano, ela é querida por toda a família, sempre viaja na Itália, está sempre se vestindo bem. Então, assim, eu acho que graças a ela também que nasceu essa ideia de criar a Felizarte. Exatamente. Você Tanto que porta, né, o nome da minha avó. Tinha umas coisas que não existem mais aqui em Limeira. Por exemplo, antigamente, socialites, que eram, assim, não socialites, né, mas esposas de industriais, de advogados, né, de médicos, se encontravam em alguns eventos, nos clubes e tal, e tinha um evento que se chamava queijada. Era uma noite de queijo e vinho. Normalmente essas noites eram assistenciais e tal. E havia uma eleição indireta das 10 mais elegantes de Limeira. E minha mãe ganhou esse prêmio várias vezes. Uma das 10 mais elegantes, minha saudosa mãe, Francisca Rótulo Lucato. Eu tenho origem italiana por parte de pai e por parte de mãe também. Mas, assim, então, eu sempre brinco com a minha irmã até hoje, né? Eu falo, olha que você é filha de uma das 10 mais, hein? Então a gente carrega isso, né? A gente carrega, é tradição, tradição e valores, que é isso que a gente busca também ao oferecer para o nosso cliente. A gente tenta passar, além da peça de roupa, passar esses valores para o cliente. Então, assim, a gente sempre foi uma família tradicional, a gente se reunia aos domingos. Eu falo sempre no passado, porque hoje, né, o meu avô já partiu desse mundo e também grande parte da família já emigrou para a Itália. Então, assim, hoje nós somos bem poucos aqui na cidade de Limeira. Inclusive, né, a maioria da família se concentra em Roma agora. Porque antes era assim, né? Eles vieram aqui devido à guerra. Sim, ou a Primeira Guerra ou a Segunda. Mas normalmente, na Primeira, não tinham o que comer. Tanto que o meu avô falava para minha mãe assim, o brasileiro chora de barriga cheia, porque ele não sabe que não tem o que comer. É verdade. Isso é verdade. É a fome. A fome na Europa. Então, agora, como você está falando, que vieram aqui, fizeram América, né, como era o termo, e voltaram para a Itália, que hoje a Itália está no primeiro mundo, né? Inclusive, a gente deve muito à imigração, né? Tanto dos italianos, alemães, quanto da japonesa e outros povos, porque o Brasil, quando eles fugiram da guerra, industrializou aqui a nossa cidade, a nossa região, principalmente São Paulo e Brasil afora. Eles vieram, e eu estava vendo esses dias, até uma curiosidade, esse filme que fez muito sucesso aí, Ainda Estou Aqui, a protagonista do filme é de origem italiana e a história é muito simples, com uma história que une todos os descendentes de italianos. Eles vieram, muitos italianos vieram para o Brás, lá em São Paulo. E os meus avós vieram e trabalharam no Brás, lá em São Paulo. E o meu avô, pai da minha mãe, aí sim ele vinha para o interior para comprar frutas. Então, escolheu aqui Limeira, que já era tradicional na produção de laranja. Então, eles vieram, contribuíram na indústria e também no agro.
No agro. Muito no agro. Isso é muito importante, valorizar a história, porque a gente vê também, né, que eu não sabia, mas a gente exportava laranjas para a França. Tem aqui no museu, eu li ano passado que eu visitei. Olha então, assim, Limeira realmente é uma cidade importante, né? Agora também, não só no agro, como o senhor falou, agora também, né, na indústria da moda, na inovação, entre outros setores. Joias. Joias também, a gente não pode escolher, esquecer da Costa e Silva, onde está super famosa agora, né, no Brasil todo. Tá certo. Vamos aproveitar para falar mal dos franceses um pouquinho? Sim. Nossa. Que ninguém nos ouça. Como foi a sua experiência lá na França? Olha, a minha experiência foi muito boa na França, porém, assim, muito individualista. Eu, assim, gosto muito da França, mas eu morei em um prédio onde tinha 4 apartamentos. Eu não sabia quantos eram, quem eram meus vizinhos, bem diferente aqui do Brasil. Mas, assim, o que eu sinto muita falta são parques, porque tem parques floridos, né? Inclusive, lá em Lyon, tinha as flores em todo lugar. Tem 4... lá na França tem uma nota de 1 a 5 flores. Então, assim, Lyon era belíssimo a nível de história, gastronomia também e da moda, claro. Os franceses se vestem muito bem, inclusive no metrô, quando eles pegam, eles estão sempre usando um costume, né? Estão sempre as mulheres sempre bem vestidas, no dia a dia mesmo. Puxa vida. É muito, muito legal. O Lucas, nós vamos deixar, eu sei que um dos seus fortes é falar de geopolítica. Isso. Política internacional. Fui muito convidado para falar na Itália também, porque como eu vivia lá na França por 7 anos, então eu comecei a dar voz e eu comecei a ser chamado, né, para lives, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia também, foi em muitas manifestações. Então, assim, eu fui chamado para fazer lives com pessoas dos Estados Unidos, na Itália principalmente, e Alemanha. Poxa, que bacana. Então, eu já quero deixar aqui o convite para você participar, mas aí você fala lá da loja. Você Sim, fala, com certeza. de vez em quando você fala lá da loja, a gente bate um papo, você aproveita para dizer se chegou alguma coisa nova, alguma novidade. Sim, né? com certeza. Então, mais mais papo vezes diferente. aqui. Aí a gente tem aqui um programa às sextas-feiras, chama Debate Farol. Onde a gente debate economia, políticas públicas e também política internacional. Olha que bacana. Então, Eu cheguei a estudar relações internacionais, inclusive não cheguei a terminar o curso, mas assim, sempre foi uma das minhas paixões, relações internacionais. E a Europa me chama muito a atenção, porque a Europa passou por 2 guerras, mais de 80 milhões de pessoas morreram nessas 2 guerras. E aos trancos e barrancos, hoje nós temos o Mercosul, né? Aliás, a União Europeia. O Mercosul é uma cópia do que eles fazem lá. Mas os sentimentos, eles continuam os mesmos. Por exemplo, ingleses e franceses. Então, a União não Europeia combina, né? Não combina, não porque combina. assim, eles têm, cada povo tem a sua particularidade. Então, assim, Exato. é impossível você falar, eles querem formar uma identidade europeia, mas não, porque assim, teve várias inovações que aconteceram na Inglaterra, algumas na França, na Itália, Espanha, então assim, não tem como falar, porque assim, o alemão ele gosta de falar, eu sou alemão. Isso. O francês ele tem um orgulho, o italiano também tem, o inglês também tem. Os outros países ali é como se fosse guarda-chuva, né? Então eles estão contentes de ficar na União Europeia porque eles recebem mais dinheiro do que eles doam. Mas as grandes potências sofrem, por isso também que teve o Brexit, né? Que a Inglaterra resolveu sair justamente por conta disso. Que foi uma furada, né? Sim. Foi uma furadíssima, né? Eles pagam preço até hoje, né? Pagam. A minha irmã mora lá e realmente o preço da eletricidade, os alimentos subiu muito. Muito, né? Bom, para a gente entender, né? Por exemplo, eu acho que no fundo, o brasileiro torce o nariz pro argentino porque ele gostaria de ser como o argentino. O argentino é mais elegante. Culto. Mais culto, mais educado, né? E nós ficamos nesse perrengue interno que ninguém sabe que é uma bagunça, muita exatamente, divisão, né? Então, mas assim, a gente tem que entender que cada povo vê o outro povo, mas quer ser melhor. Isso, quer ter a sua própria identidade, não tem como isso. Por isso essa briga no futebol entre Brasil e Argentina. Exatamente. Ultimamente a Argentina tem ganhado a gente. Olha, eu estou falando aqui da boutique, eu vou mostrar agora. Eu recebi um presente que eu vou ver aqui. Deixa eu ver se... tem dos 2 lados aqui. Felizati, um nome bem italiano, fácil da gente conhecer. Limeira também olha, bastante. Olha que bacana, olha uma camisa. Olha, eu gosto de fazer programa com essa camisa aqui.
Olha só. Olha Sua esposa que falou beleza. que você gosta muito de polo, né? Eu gosto, olha. Ela escolheu a cor lá na loja. Olha que beleza. Neto, essa Linda, aqui né? dá para fazer o programa, né? Dá, então, já vem com ela segunda-feira. Essa é uma coleção nova também, que chegou muitíssimo ontem. obrigado. Isso aqui é o quê? Um algodão? Ela é, na realidade, ela é um piquê com elastano, Piquê, né? piquê. Isso, né? Que é uma malha um pouquinho mais grossa, só que para poder entender, né? Como hoje tem diferença nos tecidos, a gente estava acostumado com aquele piquê mais grosso, ele é um pouquinho mais leve, então ele é tratado também e contém esse algodão que traz essa leveza e maciez para o tecido. Muitíssimo obrigado. Bom, eu adoro o nome de tecido. Tem um que chama, como é que chama? Shantung. Existe isso? Existe. 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 Por exemplo, poliéster. Diz você fugir do poliéster. É porque a maioria não é um poliéster tratado, né, Paulo? É que assim, ó, na realidade o que acontece? Eu gosto de brincar bastante, né, nessa parte. O poliéster, ele, na realidade, ele é um tecido sintético, derivado do plástico, né? Então ele é uma do plástico? ele é Não uma sabia. fibra sintética, né? Então assim, só que muitos hoje desse tecido, ele na realidade ele é tratado, então ele é feito às vezes com um pouquinho de algodão, um pouco de linho. Então hoje ele trouxe bastante disso, né, dessa leveza. Só que assim, devido a ele não ser um tecido natural, ser sintético, por isso que muitas pessoas fogem dele. Por quê? Porque esquenta Isso. e na realidade ele dá aquele mau cheiro conforme você usa a peça. Já viu aquela camisa que você usa, que ela é travada, ou você pega uma peça e faz assim, ela faz parecendo um pano que você puxa e ele trava assim? Tá. Por isso, né? Porque na realidade o poliéster ele é um tecido, uma fibra sintética. Então, por isso que a gente foge bastante disso. Aí tem pessoal que gosta do fio do 120, né? Do 70, 80 fios, que é uma própria trama na própria linha, né? Que aí o pessoal sabe, né? Bacana. Que é isso, então... Nós temos mais 2 minutinhos, deixa eu aproveitar, fazer mais uma pergunta aqui, uma curiosidade. Vocês estavam falando de paleta de cores, isso ficou relativamente comum hoje em dia, o estudo, né? E a Márcia sempre pega no meu pé, olha, não usa essa cor que ela não te favorece. Isso existe mesmo? Existe, inclusive o Paulo, ele vai fazer um curso, a gente já atende os clientes, né, falando de acordo com o seu tom de pele, porque assim, cada um tem, né, um tom certo para usar de cores. O Paulo O também que vai realça a fazer tonalidade, então, provavelmente... Agora eu estou, na realidade, esperando agora já para poder começar a dar início na colometria para a parte de cartela, né, de cores, para poder dar essa parte de consultoria para o cliente. Então, vai ser um diferencial que a Felizati vai oferecer, né? Que é de você poder ter aquela parte das cores que entram para você. Mas eu brinco um pouquinho porque, na realidade, eu acho que a cor ela é individual. Mesmo que você tenha a cor que ela realce você bastante, a gente vai utilizando isso como tendências do mundo, né? Mas é particular, ela é um pouco de gosto. Então, eu vou fazer com a intenção de aprimorar ou de modificar um pouco mais o cliente, mas jamais da gente poder tirar o gosto do cliente. Tem aquele cliente que gosta do linho, do cru, né? É uma coisa muito engraçada. Não à toa, a Márcia demora para se vestir. Escolhe aqui, combina aqui, não sei o que e tal. Mas, assim, quando ela coloca verde, ela fica muito bem vestida, eu acho. Quer dizer, o verde bandeira, vamos dizer. Verde bandeira, foi o que ela apareceu lá na loja esses dias. Fica muito elegante. Ela fica bonita com todas as cores, mas com o verde, especialmente, se encaixa. Realça a beleza da marca. Exatamente. Aí tem cor da pele, tem cabelo, tem... Isso, né? Tem tudo. Os olhos, hoje tem muito. requer bastante isso, né? Inclusive, eu acabei ficando com uma polo cor-de-rosa, que assim, na mão ela era muito linda. Na hora que eu coloquei no corpo, infelizmente, não realçava. Desapareceu. Desapareceu. Você não realçava nem a peça e nem o meu tom de pele. Acabei não usando mais. Paulo, para a gente encerrar, diga para quem está nos acompanhando por que uma pessoa deve conhecer a Boutique Felizati. Bom, primeiro, pelo atendimento, né? Diferenciado que eu e o Lucas a gente oferece para os nossos clientes. Além do mais, nós gostamos bastante de dar essa atenção mediante aos nossos produtos. Então, assim, pela ampla cartela de conhecimento que eu tenho, né, que eu já trouxe, a gente pesquisa muito as peças com qual nós trazemos para a loja. Então, são peças diferenciadas. O cliente ele vai ter aquele atendimento diferente. A gente gosta bastante dos elogios, né, que a gente tem recebido bastante do cliente. E
esse é o nosso diferencial, é conseguir atingir, que nem a minha satisfação é como um vendedor, como eu sempre fui. Sim. Então, eu me sinto assim, satisfeito, Claro. completo, na hora que eu faço a minha parte de assessoria do cliente, né? Que é vestir ele, que nem nós pegamos esses dias para o noivo. Então, assim, eles nos abraçam, a gente cria um laço com eles de cliente. Bacana, bacana. Então, essa parte de eu poder atender, dar dica, dar sugestão, a gente faz o diferencial, a gente procura saber qual que é a ocasião, qual que é o evento, se vai ser de dia, se vai ser de noite, porque a questão nossa da Felizate não é a importância só de vender, mas é de criar laços. Claro, né? claro, Então, claro. da gente poder trazer isso para os nossos clientes. E mediante a isso, mediante as nossas peças que nós trabalhamos, que nós procuramos, selecionamos a dedo para poder dar esse... E nós estamos no caminho certo, Sim. porque nós temos apenas 6 meses, os clientes já voltaram 4, 5 vezes em Olha, 6 que bacana. meses. E uma das coisas assim, que mais traz satisfação para nós, né, Paulo, é que o cliente pega e fala: nossa, se nós, agora que nós conhecemos a Felizate, nós não precisamos mais ir para Piracicaba, que lá tem muita loja, né? Não precisamos mais ir para Campinas ou para São Paulo. Então, assim, os clientes agora têm uma loja com qualidade Sim. para estar indo aqui sem precisar sair da cidade. Inclusive, agora nós estamos se tornando um pouco como a moda satélite de Limeira, porque vem gente de Cordeirópolis, Que bacana. Cordeiro, Então, esse Coelho, Leme. essa é a importância, né, e o porquê do cliente conhecer a Felizate, porque não há necessidade de você ter que ir para longe. Às vezes, na própria cidade sua, próximo, você encontra produtos com qualidade, e isso inclui tanto no atendimento, né, na loja, e é isso que nós buscamos, conseguir atender o cliente e fidelizar os nossos clientes. Antes de você falar, Lucas, por que a pessoa tem que ir lá na Felizate também? Sua avó cozinha? Minha avó cozinha. Nossa, E muito bem, por sinal. Qual é o prato que ela mais gosta de fazer? Nossa, olha, com uma boa italiana, nhoque Nhoque. e lasanha. É. Então, esses dois pratos que eu tenho na minha memória, nos almoços domingo, aqueles almoços gigantes, né? Que bacana, que bacana. Então aí a sua mensagem aí, por que a pessoa tem que conhecer a Boutique Felizate? Como eu disse agora há pouco, Roberto, os clientes estão muito felizes porque a gente tenta sempre trazer inovação, peças aí de vários lugares do Brasil, peças que se encaixam no corpo. Nós também oferecemos aí uma consultoria, inovações no nosso tecido, um ótimo atendimento. Então, assim, tudo isso vocês podem agora encontrar aqui em Limeira sem precisar sair nas outras cidades, porque a gente oferece o melhor para os nossos clientes. A gente veste o cliente como nós nos Gostaríamos, vestimos. como Isso. nós estamos vestidos. Olha. Não é só Exatamente. A gente vender, passa mas para eles aquilo que a passar gente a imagem. compra, né? Aquilo que a gente compra, que nós usamos. Então assim, nós estamos numa busca constante por qualidade, inovação e também com preço para os nossos clientes. Bacana, bacana. Lembrando que preço é o melhor que você É o encontra só melhor. na Felizate. Beleza, Fizemos uma pesquisa aí na sim. cidade e conseguimos encontrar isso. Mais um motivo. Mais um motivo importante. Mais um motivo, tá bom. Márcia, minha querida, adorei aqui os nossos novos parceiros. Obrigado pela sugestão e pela dica. Pedro, Lucas, muito obrigado pela visita aqui no Farol de Limeira. Vamos falar mais vezes sobre política internacional e sobre moda, Pedro. Vamos. Combinado? Combinado? Então tá bom. Muito Obrigado, obrigado. obrigado pelo convite, seu Roberto. Muito obrigado. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio.
Muito bem, e assim terminamos mais uma edição aqui do nosso Farol de Limeira. Voltaremos ao vivo amanhã a partir das 10 da manhã. Conto com a sua companhia.